Hoje, eu já havia comentado semana passada, nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Eu quero perguntar umas coisas importantes para vocês. Você já passou algum período na sua vida em que você se sentiu sozinho? Ou já passou algum período em que é tipo de situação que você olha para um lado, olha para o outro, que você batalha e pensa, não dá para resolver, não consigo resolver. Já passou por aquela sensação de quem desiste, de quem acha que não dá para chegar em algum lugar? Ou naquele período em que a gente está com medo, ou naquele período em que a fé começa a falhar, a gente começa a duvidar das coisas. Alguns até se afastam, inclusive do corpo de Cristo, da igreja, se afastam da fé. Ou às vezes estão na igreja, mas é como se tivessem ouvidos surdos. Já passou por aquele momento em que a gente ora, busca Deus, mas a gente sente que não consegue encontrá-lo de jeito nenhum, como se ele estivesse muito longe de nós? Se você já passou por qualquer uma dessas situações, ou situações próximas a essa, parabéns, você já esteve ou está no deserto. Seja bem-vindo. Eu posso garantir uma coisa para você, e talvez algo que possa ser interessante. Você não está sozinho. Eu mesmo já passei por muitos desertos. Atualmente estou passando por mais um. Você não está sozinho. Semana passada já contei para vocês como que o pastor está passando por um período bem complicado. É o que a gente chama de período de deserto. E a gente está ali. E abertamente deixa de vocês saberem do meu período de deserto, de como as coisas são complicadas de fazer. Mas não sou só eu ou você que passa pelo deserto. Muitos homens e mulheres ao longo da história passaram pelo deserto. Na Bíblia nós temos várias pessoas. Abraão, segundo a Bíblia, foi chamado de o pai da fé. Mas Abraão passou pelo deserto dele, ou por mais de um deserto dele. Moisés foi príncipe no Egito, mas também passou pelo deserto dele. José, governador do Egito, e também passou pelo deserto dele. Davi passou pelo deserto dele. Os apóstolos passaram pelo deserto dele. E se nada disso ainda basta para você, eu tenho que te contar mais uma coisa. O Filho de Deus, o próprio Jesus, passou pelo deserto. O deserto é algo que não escolhe sua classe social, não escolhe espiritualidade, não escolhe de onde você vem ou de onde você vai. O deserto é o lugar onde todos aqueles que conhecem a Deus um dia vão passar, talvez mais de uma vez. Cada pessoa que busca Deus passa pelo deserto. Por isso hoje eu quero convidar você a ler sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 4. E hoje, como é uma mensagem introdutória, eu quero mais falar um pouco do porquê a gente passar pelo deserto. Por que o deserto? O que a gente pode aprender com isso? E aí depois a gente vai desenvolvendo melhor toda essa temática ao longo de alguns domingos. Minha esperança é que a gente aprenda com a palavra de Deus, com a experiência de outros, para que a gente possa vencer nossos próprios desertos e alcançar cada dia mais a estatura de varão perfeito, aprendendo com Jesus. Lucas, capítulo 4. Vou ler com os irmãos, eu botei ali de 1 a 14, mas na verdade eu leio com os irmãos de 1 a 15. Lucas 4, de 1 a 15. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. A palavra diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e prostrou-se, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser.
quiser, então se me adorares, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Amém? Nesse texto a gente aprende muita coisa. Eu precisaria de vários dias para isso. Hoje eu vou tentar me concentrar naquilo ao qual a gente se propôs, a entender um pouco do porquê ir ao deserto. E é assim que nós vamos conversar e aplicar esse texto no dia de hoje. A primeira coisa que a gente já começa a aprender é que todos passamos pelo deserto. E aí você diz assim: tá, Mateus está dizendo que Jesus falou só pelo deserto. Por que eu tenho que passar? Quem disse que eu tenho que passar? Nós entendemos que tudo que Jesus fez nessa terra serviu de aprendizado para nós. Então cada passo de Jesus, cada forma de Jesus, cada ensino de Jesus, era que a gente soubesse o que fazer e como nos aproximar de Deus. Mas a Bíblia também nos diz algo muito direto. Em João capítulo 15, verso 20, o próprio Jesus diz para nós, lembre-se das minhas palavras: nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a palavra de vocês. Então, se nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, e se o nosso Senhor teve que ir para o deserto, nós também vamos. E a gente precisa ter isso muito claro. Se até o meu Senhor teve que ir para o deserto, se até o meu Senhor passou por tentação, eu também vou. É simples assim. E aí cai por terra aquela história de as pessoas dizerem: tenha fé em Deus que você vai ter aflição na vida, tudo vai dar certo. O problema é que o próprio Jesus, além de nos avisar de que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, em João 16:33 ele nos deu outro aviso. Ele disse para nós: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, contudo tenho ânimo, eu venci o mundo. Então, se até o meu Senhor teve aflição, eu também vou ter. E se ele venceu, eu também posso vencer. Percebe? A lógica é direta. E Jesus, ao dizer isso para nós, no mundo terão aflições, ele não falou, talvez terão. Ele fez uma frase afirmativa: vocês vão ter. Não tem meio termo também com Cristo. Tereis, ponto. Às vezes a gente parece que é surpreendido por passar por aflições, mesmo Jesus tendo avisado. A gente não quer acreditar, mesmo na simplicidade da palavra. E nós temos que entender isso. E não é uma questão de espiritualidade. O texto que lemos, desse texto de Lucas 4, começa no versículo 1 dizendo que Jesus estava cheio do Espírito Santo quando foi levado para o deserto. Então não é a pessoa menos espiritual que vai passar pelo deserto. Todos vão passar pelo deserto. A verdade, o deserto tem muito mais a ver, não com as nossas decisões, mas com o fato de nos aproximarmos de Deus e de Deus garantir que a gente vai passar pelo deserto. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto de Lucas 4 é que o deserto, ele tem um tempo determinado, ele é temporal. O verso 2 diz para nós: onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao final dele teve fome. Então vamos compreender, Jesus foi para o deserto, ele tinha um tempo. Não vai para lá para ficar a eternidade no deserto. Deus não te solta no deserto e te abandona lá para você ficar o tempo todo. Tem um tempo. Eu vou para o deserto para uma temporada. Ele é um momento de vida que todos nós temos que passar.
O problema é que, como a gente não quer aceitar isso, a gente começa a tentar pegar atalho. Ao invés de aprender com o tempo no deserto, nós resolvemos que temos que dar o nosso jeitinho. E é no jeitinho que a gente se dá mal. É no jeitinho que a gente, inclusive, fica muito mais tempo preso, sem conseguir sair, e acabamos não aprendendo o que deveríamos aprender. Então, queridos, saia daqui hoje com uma certeza que Salomão escreveu para nós em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Ele diz de forma clara, pode ler aqui para mim? Tudo tem tempo determinado. Tudo tem tempo determinado, inclusive a temporada no deserto. Inclusive o período que nós vamos passar por aquilo ali. Tudo tem seu tempo, e esse tempo pode ser muito bem cumprido a gente aprender. Nós vivemos numa cidade em que nós temos muita gente que conhece do que é roça e das coisas da roça, né? Graças a Deus, galera aqui que entende bem de planta. Então vamos lá. Acredito que todos vocês, ou a grande maioria, devem saber, como qualquer agricultor sabe, que há um tempo para descansar a terra, há um tempo para arar a terra, há um tempo para semear, há um tempo para poder irrigar, há um tempo para cuidar e às vezes até para podar, e vai chegar o tempo de colher. Tudo tem seu tempo. E quando a gente entende isso diminui o desespero no coração, que faz com que a gente erre mais ao invés de aproveitar mais, ao invés de entender, ao invés de aprender, ao invés de crescer. Quando a gente entende que tem um tempo, então eu entendo que esse é meu tempo de aprendizado. Isso me ajuda a confiar em Deus. Jesus sabia que tinha um tempo para ele estar no deserto. Então ele sabia que ele precisava manter a fé firme. Estava cheio do Espírito. A terceira coisa que esse texto nos ensina é que o deserto não é lugar de punição, nem lugar de reprovação. Veja bem, a gente passa pelo deserto, como muitas vezes o deserto ele é difícil, ele é mesmo. A gente acaba associando a momentos difíceis da vida, esse momento em que há o silêncio de Deus, esse momento em que a gente entra em desespero, esse momento em que a gente queria que as coisas se resolvessem não tão tão simples. E essa associação faz com que a gente tenha uma concepção errada de que o deserto é uma punição, de que tudo no deserto é para a gente ser punido, é para a gente muitas vezes ser derrotado. A gente acaba achando que o deserto é um lugar onde eu sou derrotado, e isso faz com que eu realmente acabe sendo derrotado. Eu gostaria que você saísse daqui hoje aprendendo uma coisa diferente, sabe por quê? Quem foi levado para o deserto? Segundo o texto que a gente está lendo, quem foi levado foi Jesus. Se eu lesse o texto um pouquinho antes, e como eu estou com a Bíblia aberta, não sei se você está com a sua, em Lucas capítulo 3, verso 32, o texto diz, verso 22, o texto diz assim para a gente, Lucas 3, 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quem foi para o deserto foi o Filho de Deus, em quem Deus se agrada, em quem Deus pouco tempo antes havia dado testemunho diante de todos que era o Filho dele. Porque foi logo depois, sabe que quando a gente chega em Lucas 4, não diz o quê? Tendo Jesus voltado do Jordão, onde ele foi batizado e onde Deus fez isso, foi levado para o deserto para ser tentado. O próprio Filho de Deus foi levado. E não só isso, Lucas 4:1 diz que ele foi levado cheio do Espírito Santo. E não só isso, diz que quem o levou para o deserto foi o Espírito Santo. Então como a gente pode achar que deserto é lugar para você ir para ser punido e derrotado? Como a gente pode cair nesse tipo de cilada e viver reclamando nos nossos desertos, ao invés de entender o que estamos fazendo lá? Eu ainda vou acrescentar mais um dado para você. Jesus sendo Filho de Deus, a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4, verso 15, que ele nunca pecou. Se ele não pecou, não havia motivo para ser punido. Então o deserto não pode ser um lugar de derrota e punição. Ele é lugar de quê? É isso que nós temos que começar a entender.
E você pode sair daqui hoje começando a entender que para aquele que já recebeu Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, para quem é obediente à palavra de Deus, o deserto realmente não é um lugar de punição, mas é um lugar de aprendizado para o seu crescimento. Para aqueles que já receberam a Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas e são obedientes à sua palavra. O deserto não é lugar de punição, é um lugar de crescimento, é um lugar de aprendizado. Eu quero contar uma história para vocês, eu gosto dela. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Aliás, eu já mostrei aqui uma vez em vídeo, mas como o vídeo só está em inglês, eu vou contar. Você já viu, ou quem estava aqui no dia, eu mostrei um vídeo sobre como é o crescimento da lagosta. A lagosta, ela cria em volta dela uma carapaça, uma espécie de casca que protege ela, parecido com o que faz com o caranguejo, mas não é tanto, porque ela cria isso em volta dela, enquanto a pequenininha vai crescendo. Essa carapaça em volta dela, ela protege de predador, ela protege um monte de coisa. Só que o que acontece? Depois de mais ou menos um ano, como ela cresce, a carapaça fica pequena e ela começa a se sentir apertada. E ela não pode ficar ali, porque senão ela vai morrer. Não tem como, para ela poder crescer, e ela começa a sentir uma dor insuportável. E para poder crescer, ela entra num dilema. Ou ela deixa a carapaça, ou ela fica na carapaça. Ou ela deixa a carapaça para poder crescer, ou ela fica ali com um monte de dor, mas ela vai sufocar e vai morrer. A lagosta sempre acaba se decidindo por sair da carapaça. Todos os anos ela decide por sair da carapaça. Mas, é um porém. Toda vez que ela sai da carapaça, a nova carapaça não surge assim da noite para o dia. Isso significa que durante um período, ela está à mercê dos predadores. Ela tem que ir tentando achar lugar para se esconder. Porque os predadores podem vir pegar ela, não tem mais a proteção dela. Às vezes, quando eu lembro dessa história, me faz pensar no salmista falando do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, porque é lá que você precisa ir, aquele que está à sombra do Onipotente. A lagosta faz isso. Só que, o que anuncia para a lagosta que é a hora de mudança, de crescimento? A dor. Assim somos nós. Nós crescemos em um momento de dificuldade. Se você pegar um ser humano e facilitar a vida dele, dar tudo de bonzinho para ele, ele não cresce. Aliás, o mais engraçado do ser humano é que nos países em que o nível de vida é o mais alto, também são os campeões de suicídio. Tanto que é difícil para muitas pessoas do mundo inteiro entender como que o brasileiro, nessa bagunça pelo nosso país e nos muitos sofrimentos, entrar numa favela, por exemplo, e ver a galera fazendo um maior churrascão em cima de uma laje e todo mundo curtindo e rindo. Porque as pessoas não conseguem entender isso. Mas o ser humano cresce nos seus momentos de dificuldade, no seu processo de dor. Eu vou mostrar para vocês no próprio Jesus. Jesus foi para ser tentado, passou pela dificuldade no deserto. O verso que nós lemos, logo depois, 14 e 15, diz o que para a gente? Diz: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Olha só o que diz o texto. Depois que ele passou pelo deserto, o ministério de Jesus explodiu. É no deserto que nós aprendemos e crescemos. É no deserto que nós damos um passo à frente. É no momento de dor e de dificuldade que nós temos condições de crescer, que nós temos condições de aprender, que nós temos condições de chegar cada vez mais perto de Deus. Com isso em mente, e se você ainda tem algum receio do deserto, eu quero te dar um quarto aprendizado. O deserto pode ser sim um lugar de sofrimento, um lugar às vezes difícil, mas é para aprender, e principalmente você não é largado sozinho. O deserto não é um lugar onde você é abandonado. O verso 2 nos diz, 1 e 2, diz que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo.
Ele não foi deixado lá sozinho, ele foi conduzido. Jesus estava lá e ele tinha muita clareza durante o confronto com o diabo. Aliás, sobre o confronto do diabo, entenda, o diabo sempre espera o seu momento de maior fragilidade para te atacar. Verso 2 e 3 diz ali que não comeu nada durante 40 dias. E ao final deles ele teve fome. O diabo lhe disse, sabe o que aquele texto está dizendo? Que o diabo ficou quietinho até Jesus ter fome. Porque o corpo estava debilitado. Satanás não vai te enfrentar no seu momento de força, ele vai esperar o momento certo. Isso também é claro para nós. Ele esperou Jesus estar num momento mais habilitado e aí ele chega para atacar, ele chega para tentar fazer e Jesus vai se defender da tentação. E aí eu consegui chegar no texto quanto Jesus não estava só, porque Jesus se defende da tentação com algo que você também tem. A palavra. Qual é a única coisa física na terra que realmente nos lembra a presença de Deus? A palavra. Não é uma estátua em que você vai se ajoelhar diante dela. Não é nem um templo, porque o templo pode ser derrubado, ou poderia ser proibido ter o templo no país. É a palavra. Porque ela é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando. É o próprio Deus conversando conosco. Queridos, ao redor do mundo, nós temos casos e casos, graças a Deus que a gente recebe essas notícias. Nós temos casos, por exemplo, na China, onde ainda é proibido, que o governo chinês faz aquela cena de ter uma igreja, mas na verdade continua sendo proibido o evangelho. Nós temos casos de pessoas que pastoreiam, igrejas que funcionam com pequenos grupos, porque elas não podem ter templo, funcionam com pequenos grupos em várias casas, de milhões, 5, 6 milhões de pessoas. E às vezes esses pastores só têm algumas páginas da Bíblia para ensinar o povo de Deus e o povo de Deus permanecer firme com Deus. Algumas páginas da Bíblia. O pastor David Platt conta que uma vez quando ele esteve visitando uma chamada igreja subterrânea, alguns pastores tinham mal 3, 4 pedaços de página da Bíblia. E só com isso, igrejas com milhões de pessoas estavam firmes em Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa. Esse ano não é poderosa que tem uma capa bonita e grande, não. Cada porção mínima que seja dela é o Evangelho de Deus. E o Evangelho é poderoso porque é a palavra do próprio Deus. Jesus não estava sozinho. Ele tinha a presença do Espírito, estava cheio do Espírito, como nós também deveríamos estar, né? E tinha a palavra de Deus, como nós também temos. Tanto que a defesa dele para o diabo foi o quê? Se defendeu na Bíblia. Mas você está só com fome. E ele veio e disse, rapaz, está escrito, nem só de pão como ele viverá. A defesa dele e a presença de Deus era manifesta na própria palavra. Então, queridos, saibam que no deserto continua a promessa de Deus em Mateus 28, 20, onde ele termina dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você. E não apenas isso, o Espírito Santo está em você. O deserto é o momento disso. Sabe o que falta para nós, o que basta para nós para enfrentar os desertos? Você confiar, ter fé nele. Isso diminuirá a perda de tempo que nós temos de reclamar no deserto ao invés de crescer. Em último lugar, para a gente ir para o final desse sermão, o deserto não é tempo de derrota. Você não é conduzido ao deserto para ser derrotado. O verso 2, a Bíblia nos diz que Jesus foi levado no deserto para ser tentado, não para ser derrotado. É muito direto. Então Deus, Ele não te leva com o intuito de fazer você cair. Ele te leva com o intuito de te preparar para ser um vencedor. De te preparar para crescer. E quando a gente não entende isso,
a gente é preparado para a derrota, porque na verdade nós tentamos resistir ao aprendizado de Deus. Eu quero mostrar isso para vocês ainda. Deuteronômio capítulo 8, verso 15 e 16. Vou projetar aí para ficar mais fácil. Vê se está aí, está aí? É isso aí mesmo, lê aí para mim. Então Deus conduz a gente no deserto. O deserto é pavoroso, o deserto é difícil, mas Ele dá água, Ele dá o maná, Ele faz tudo o que precisa fazer, e Ele termina dizendo que é para quê? Para que tudo fosse bem para vocês. O deserto é um lugar não para ser derrotado, mas para crescer. Só que tem um detalhe nesse texto, não apenas o texto em si. É o detalhe que eu quero que vocês percebam o seguinte. Esse texto de Deuteronômio 8 é o texto de Jesus, de Deus dando o último discurso antes do povo entrar em Canaã. Só tem um problema. Era para o povo ter entrado 40 anos antes. O povo foi liberto do Egito e tinha uma viagemzinha rápida de 40 dias para chegar em Canaã. Só que esses 40 dias eram também no deserto. Eles também passaram por algumas dificuldades. E aí o povo não entendeu que o deserto é um lugar de aprendizado. Então tudo eles reclamavam. Eles reclamavam de Moisés, que era o líder, eles reclamavam de Deus, eles tiraram a gente do Egito para poder morrer, e reclamavam de tudo. E aí quando chegaram pertinho de Canaã, pertinho da terra prometida, sabe quando você está pertinho daquela bênção que você tanto espera, estava tudo legal, Moisés mandou uns espias para a terra. 2 espias que andavam realmente em obediência a Deus, Josué e Caleb, trouxeram relatório de fé. Rapaz, o exército lá é sinistro, mas Deus prometeu é nosso, porque o negócio é bom mesmo, vamos para lá. Mas 10 outros tinham a visão humana, aquela visão de quem reclama, de quem acha que o deserto é só reclamação e não de aprendizado. E eles trouxeram outro relatório. Assim, você está doido, rapaz. O pessoal que está na terra lá olha para a gente, eles veem a gente como se fosse gafanhoto. A gente mesmo se vê como gafanhoto. Dá certo não, eles vão tudo matar a gente. Quem que o povo ouviu? Os 10. Porque o povo também estava na carne e não no espírito. O povo também não tinha aprendido, não tinha entendido que o deserto era para aprender sobre o Deus que eles tinham. E aí eles resolveram dar passo para trás. Ah, não vou não. Aí Deus falou, ok. Só que em vez de 40 dias agora, vocês vão ter que sofrer 40 anos. Até matar essa geração toda, vai ficar todo mundo no deserto. Então eu repito uma coisa para você. O que aumenta seu tempo no deserto é teimosia, é resistir a Deus e não aprender. Quando você está no deserto, e se entrega não para a derrota, mas se entrega nas mãos de Deus, para o aprendizado no deserto. Vive o que tem que viver em Deus, aprende as coisas com Deus, você vai lutar, você vai batalhar. Mas seu tempo no deserto é um pouco menor, é só o tempo delimitado, o seu aprendizado e a vitória que vem logo depois disso. Porque isso é estar no deserto. Se você ainda tem dúvida disso, eu quero ainda te dar pelo menos mais 2 textos bíblicos para te ajudar nisso. O primeiro deles é o de 1 Coríntios, Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, Paulo diz para nós ali: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que vocês possam suportar. Você não precisa dar jeitinho. Você não precisa ficar só reclamando. Você precisa entender e aceitar estar nas mãos de Deus e buscar a Deus. Deus não te dará algo além do que você é capaz de suportar. E Ele mesmo te dará escape. Por quê? Porque deserto não é lugar de ser derrotado. Ele não te levou para a derrota. Então Ele mesmo te dá condições de vencer.
Ele mesmo te dá condição de suportar, Ele mesmo te dá condição de crescer. Tiago nos escreve em Tiago capítulo 1, verso 1 e 2 a 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, para que tenham as armas e as condições de vencer. O deserto é para isso, as provações são para isso, para que a gente aprenda mais, para que a gente cresça mais. Eu concluo dizendo para vocês o seguinte: pare para pensar direitinho na sua vida, porque eu sei que o deserto é difícil, é verdade, ninguém foge dessa verdade, mas pare para pensar na sua vida, pare e tente lembrar talvez de alguns desertos pelo qual você passou. Quem você é hoje é fruto disso também. Com certeza, quando você entrou num momento de deserto na sua vida, você sai dele mais forte. Vocês lembram de um ensinamento que eu tenho dado desde que eu cheguei na igreja? Vamos ver se algumas pessoas vão lembrar. Vou fazer a pergunta: qual é o maior problema da sua vida? De hoje. E vamos aprender. Porque o de ontem eu já venci, já passou. E o de amanhã ainda não chegou. O meu maior problema é que eu estou sofrendo hoje. Só que quando eu aprendo com ele hoje, o de amanhã vai ter que ser maior, porque eu já aprendi a suportar um determinado nível. Quando a gente está na escola, qual é o crescimento que a gente tem? A gente vai aprendendo pouco a pouco. Júnior então estudou engenharia. Eu falo que o cara chega na engenharia achando que sabe matemática. Aí no primeiro semestre, no primeiro semestre já estuda integral. Quando você vê aquele raio daquela cobrinha, você fala: não sei nada de matemática. Porque o nível sobe. Júnior estava me contando quando ele começou a fazer engenharia, teve uns professores que viram para você: esquece, vocês acham que estudaram matemática, vocês não estudaram nada. Esquece tudo. Não, vamos ensinar para vocês matemática de verdade. Imagina, seu filho, os professores, dá até medo. Chega só com aquele frio e espinho. Mas a ideia é essa. Eu subo níveis. É assim, aliás, um dos exemplos que eu tenho é o seguinte: você passa um tempão da sua vida na escola, aprendendo o seguinte: quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Aí quando você chega lá no segundo grau, você vai: quem descobriu o Brasil, galera? Pedro Álvares Cabral. Professor, não é bem assim não. Agora eu vou explicar para vocês que os portugueses eram navegadores experientes, que o Tratado de Tordesilhas foi muito bem calculado. Aí você começa a entender que você aprendeu aquilo tudo, por quê? Porque era fase de menino. Por isso o Paulo diz pra gente: quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora eu sou homem, faço coisas de homem. E assim a gente vai crescendo. E quando vier o que é perfeito, aquilo que eu vejo em parte, eu vou ver completo. O deserto nos faz crescer, crescer e crescer. É para isso que serve. E nesse período que a gente vai estudar um pouco sobre o deserto, nós vamos aprender o que várias pessoas passaram no deserto. Vamos aprender na Bíblia alguns das pessoas que passaram pelo deserto. Não vou estudar todos os personagens de seus desertos. Vamos estudar alguns deles e vamos aprender a crescer cada dia mais nos nossos desertos e a vencer nossos desertos. Eu ainda quero deixar para encerrar essa mensagem um texto bíblico que eu espero que traga esperança ao seu coração. Romanos 8:1 nos diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Será revelada quando? Quando aquele que é perfeito voltar. Tudo o que a gente sofrer, não importa o que seja, não pode se comparar à glória que será revelada em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao deserto. Vamos aprender com Ele e vamos aprender a vencer. Amém?